Boa noite! Até que enfim, aleluia! Consegui me conectar e estar aqui ao vivo no nosso Chega de Dúvidas sobre Ansiedade, uma live que acontece todas as terças-feiras e eu vou falar para vocês. É para acontecer às 9h09, mas nós estamos aqui com quase 10 minutos de atraso. Boa noite, Inês. Boa noite, Rosa. Boa noite, José Cardoso. Eu consegui, Inês. Boa noite, Eiko. Peço perdão a vocês que estão aqui nos aguardando, né? Pensando o que aconteceu que as meninas do Chega de Medo e Ansiedade não estão no ar. Vou explicar o que aconteceu. Aliás, o tema da live de hoje é: quando aperto no peito é ansiedade. E eu posso dizer que aperto no peito é ansiedade quando acontece exatamente o que aconteceu com a gente agora há pouco. Às 9h02 começou a ter picos de energia aqui em Indaiatuba, onde nós estamos transmitindo ao vivo. E aí, vocês sabem, né? Sem energia elétrica, como é que ficam as condições da internet? Como é que eu posso ter essa luz aqui forte para iluminar e vocês poderem me ver? Então eu estava aguardando ansiosamente e confesso, angustiada, que eu não conseguia estar conectada, né? E a gente estava em stand-by para ver se realmente a gente ia cancelar a live de hoje ou íamos conseguir estar aqui presentes com vocês. Conseguimos! Conseguimos! E agora o que acontece com o aperto no peito? Ele vai embora e se transforma em sorriso. Mas é sobre isso que nós vamos falar com você hoje. Aperto no peito. Eu acabei de sentir isso, gente. Confesso para vocês, eu estava realmente ansiosa. Ansiedade, você sabe, tem a parte natural comum que segue diante desses desafios reais que estão acontecendo, e a ansiedade, que é um transtorno, que é uma patologia, quando a gente tem um funcionamento mental, uma programação mental de achar problemas onde não tem problemas. E aí a gente começa a imaginar as coisas e a sentir tudo isso que eu estava sentindo, ou seja, sentir o quadro todo de ansiedade. Eu estou um pouco trêmula, porque realmente eu fiquei extremamente tensa, né? Conversei com a Inês e tava naquela, vamos logo, internet, vamos logo. Tem a live correndo aí, né? Pro povo não ir embora. Deixa eu cumprimentar todos vocês, com muito prazer aqui hoje com vocês todos. Núbia. Ah, tem uma pessoa nova aqui que eu nunca ouvi falar. Fafilier. Não sei qual que é o seu nome. Rita, Valéria, a Cássia, boa noite. A Pezinho é a Beth, né, Beth? Olha que eu trouxe para vocês! Yes! Água mineral, com pH bom, ó. Não tô fazendo propaganda, não. É que a garrafa, essa garrafa aqui, ó, é bem boa porque ela tem, cadê? 650 ml. O desafio era meio litro, né? Mas a gente quer um pouquinho mais. Boa noite, Nath. Então vamos nos cumprimentar, nos saudando com um famoso tintim, evitando um dos gatilhos da ansiedade, que é sede, um gatilho fisiológico. E você sabia que quando a gente fica ansiosa, a gente fica com mais sede? Tem pessoas que travam, não é? Tem pessoas que a garganta parece que fecha. E aí não consegue nem comer e nem beber. Ah, eu acertei, né, Beth? Que bom. Mas eu, por exemplo, quando eu sofro esses processos de ansiedade, como foi hoje de não conseguir conexão por falta de energia elétrica, eu fico ansiosa, eu sinto mais sede, né? Até porque, não sei se vocês sabem, mas a ansiedade também provoca suor. Eu estou suada, acreditem, né? Tô bastante suada. Tintim. Boa noite, Leia. Inês tá falando tintim? Vamos lá no nosso tintim. Você vê que eu tô atrapalhada hoje, né? Esqueci de perguntar para vocês como é que tá a minha transmissão, como é que eu tô chegando aí para vocês. Tá legal o som? Tá legal o vídeo? Vão compartilhando a live e me dando o ok.
Aproveite também e me diga da onde que você está nos assistindo, qual a cidade, qual é o estado. A gente quer saber qual que é a nossa abrangência, onde nossa querida audiência está, onde você está. Boa noite, Josiane, boa noite, Mauriceia, sejam todas muito bem-vindas. Eu não coloquei o título dessa live porque não deu tempo, né? Eu estava realmente ansiosa para começar, porque a gente estava atrasada, e o título é Quando aperto no peito é ansiedade. Essa dúvida nos chegou até os nossos canais e a gente está fazendo uma live inteirinha hoje. Todas as terças-feiras, às 9h09 acontece o nosso Chega de Dúvidas. Então, hoje a gente vai ter respondido isso. Quando aperto no peito é ansiedade. Por quê? Porque você sabe que aperto no peito, especialmente dor no peito, pode ser o quê? Sabe o que pode ser? Infarto. É isso mesmo. Vamos lá, vamos ver as pessoas aqui respondendo pra gente. Que bom, gratidão. Vamos ver aqui. Deixa eu ver, pegar aqui do começo, né? Boa noite, Charliene. Boa noite, Leia, Nath, Josiane, Mauriceia, Kate, a Elisete, ok. Kate, primeira vez na live, seja muito bem-vinda. Essa live acontece todas as terças-feiras, às 9h09, e ela fica gravada no nosso YouTube, no nosso IGTV e no nosso Face, tá bom? A Nath é de João Pessoa, a Josiane é de Condado, no Pernambuco, que legal! A Cássia já tá me dizendo que a conexão tá boa, obrigada, Cássia. E ela é de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Olha só quantas regiões nós temos aqui, que bom! Nós estamos aqui no Sudeste, nós estamos no interior de São Paulo, em Indaiatuba. Jéssica, boa noite. A Beth é de São Gonçalo, lá do Rio. A Mauriceia é São José do Egito. Que legal, eu não sabia que existia isso. São José do Egito, lá do Pernambuco também. E a Anúbia é de Planalto, da Bahia. Que legal, que bom. Boa noite, Stephanie. A Kate está dizendo assim, obrigada, sou de São Paulo, capital mesmo, Kate? A Elisângela, que está entrando agora, é de Itaboraí, do Rio de Janeiro. José Cardoso, de onde você é mesmo? Vai dizendo pra gente. E vamos tomando mais um pouquinho de água no esquenta da live pra gente falar sobre esse tema aí que nos angustia tanto. Esse aperto no peito, é ou não é? É angustiante, não é? Pois é, não só é angustiante, mas o aperto no peito vem da angústia. A gente vai falar mais sobre isso. BCF, eu não sei qual que é o teu nome, pode falar para mim o que é, qual que é o teu nome, faz favor. A Kate está dizendo assim, entrei por um convite de um amigo que assiste, eu tenho crise de ansiedade e pânico há 5 anos e tive depressão também. Entendi, Kate. Nós temos um site, www.chegademedoeansiedade.com.br. Você, como a Kate, que não conhece o nosso site, eu convido fortemente vocês a irem no nosso site. Lá tem todos os nossos artigos, tem os nossos vídeos, tem os nossos tratamentos, tem o nosso currículo, ou seja, quem que é a Sandra, quem que é a Inês, e tem as técnicas gratuitas para você. Técnica para você dormir melhor, tem o nosso e-book e tá saindo mais novidades aí que eu e a Inês estamos preparando para vocês também, tá bom? Então, assim, vai lá no nosso site depois que terminar a live e fuça. Vai lá, tem muito conteúdo que você vai realmente aproveitar, conhecer a sua ansiedade, aprender a controlá-la e sim, qual é o tratamento que faz com que você se livre definitivamente dela, tá bom? A BCF é Bárbara. Seja bem-vinda, Bárbara. O José Cardoso é de Brasilândia, de São Paulo. E a Bárbara é de Feira de Santana, lá da Bahia. Muito bem, minha gente. É isso aí, Kate. Bacana. Bom, vamos lá, né? A questão do aperto no peito. Quem é? Faz um joinha aqui para mim, né? Que tem aperto no peito e sofre de ansiedade.
tá? Faz um joinha aqui quem sente esse sintoma. Aperto no peito é um dos sintomas da ansiedade, tá? Aperto no peito é aquela sensação que parece que tem uma grande mão realmente segurando tudo aqui. Às vezes, né, a gente sente isso do nada. Às vezes é um crescente. Às vezes está ligado à ansiedade. Às vezes está ligado à depressão. Às vezes não se trata nem de ansiedade nem de depressão. É sintoma de outra doença. E a gente vai ver tudo isso aqui. Enquanto eu estou falando, vocês já estão me respondendo e eu vou dizer quais foram as pessoas que me disse ok, ou seja, eu tenho aperto no peito. Stephanie, José Cardoso, Núbia, peraí que tá pulando, Kate, quem mais? A Núbia, a Elisângela. Então, a gente já tem aqui algumas pessoas que estão dizendo ok. Como essa live vai ficar gravada, você deixa aí nos comentários, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no nosso YouTube, também dizendo ok, eu tenho aperto no peito. Por quê? Porque a gente sabe que esse é um sintoma muito comum nos quadros de ansiedade, especialmente nos ataques de pânico ou nas crises de pânico e nas crises de ansiedade, ok? Eu tô recebendo uma perguntinha aqui da Nath que diz assim: quase agora tive uma palpitada no coração, uma pulsação forte. Há 2 anos atrás fiz exame do coração e ainda não deu nada. Será que deveria fazer exames de novo? Isso me deixou ansiosa com frio. A Stephanie está dizendo, é o medo de ser doença, sempre surto com isso. Exatamente, né? A gente sabe que tem alguns sintomas dos quadros de ansiedade que são sintomas que nos levam a disparar o medo. Você quer ver quais são os sintomas principais que a gente fica com os cabelos em pé perguntando assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Isso não pode ser ansiedade, não é possível que isso seja ansiedade. Bom, quando a gente começa a ter esse coração que parece que vai sair do peito, certo? A gente tem esse aperto, começa a formigar, sei lá, boca, mão, começa a ter tontura. O que você acha que está acontecendo com você? Você pensa assim, tudo bem, eu vou ficar calma, porque é só ansiedade? É isso que você pensa? Não, você quase enlouquece. Você diz assim, não é possível, isso não é ansiedade, isso não pode ser ansiedade, isso não é da minha cabeça. Meu Deus, eu tô tendo infarto, eu tô passando muito mal. E você começa a ficar com mais medo, a tua respiração fica mais rápida, teu coração bate mais forte, o aperto parece que vem e você começa a formigar de verdade, parece que é corpo todo. Além de você formigar, começa a suar frio, começa a ter náusea. Você fala, é infarto mesmo? Por quê? O que a gente sabe do infarto? Quais são os sintomas comuns do infarto? Vamos ver? Porque aí a gente vai saber que tem muita coisa no infarto que lembra exatamente o que a gente sente quando está diante de uma crise de ansiedade, tá? Então, dor no peito é sintoma de infarto? É sintoma de um transtorno ansioso? Não como dor, como aperto, ok? Tem um detalhezinho aí de diferença. Vocês estão me acompanhando? Tudo certinho? Ok. Outro sintoma no infarto, a sensação de falta de ar, de não conseguir responder plenamente, respirar plenamente, desculpa. Na ansiedade, a gente sente falta de ar? Sim. Como é que é a falta de ar na ansiedade? Parece que você não consegue encher realmente todo o pulmão, né? Por quê? Porque esse aperto no peito faz com essa sensação, parece que você está oprimida, parece que está meio fechado aqui, né? Então, são 2 sintomas, dor no peito, falta de ar, que tem correspondência lá no transtorno ansioso. Olha só que complicado. Quer ver o que mais? Náusea, né? Eu falei que quando a gente começa a evoluir nesse quadro, muitas vezes a gente tem tontura no quadro de ansiedade e também pode ter náusea, pode ter o que a gente chama de desconforto estomacal.
de uma coisa que fica meio empachada no estômago, certo? O que acontece no infarto? É às vezes relatado esse sintoma? Então a gente está com 3 sintomas que fazem parte dos 2 quadros, de um transtorno de ansiedade e de um infarto. Olha só que complicado. Sabe o que também dá num infarto? Às vezes pode ter tontura. Adivinha o que acontece na ansiedade? Quando você começa a hiperventilar, né, que é respirar rápido, também é comum que você sinta tonturas. Outra coisa, a questão de formigamento, você também pode ter nos 2 quadros. Outro sintoma que faz parte dos 2 quadros, suor frio. Também temos presente no infarto, também temos presente no quadro de ansiedade. Por que eu tô falando isso? Porque realmente tem motivo para você pensar, gente, não é ansiedade, é o infarto, porque os sintomas são muito semelhantes, ok? Mas eu quero que você, além de saber que existem semelhanças nos sintomas nas 2 patologias, existem diferenças. E essas diferenças que a gente precisa estar presente para a gente conseguir diferenciar e começar a promover dentro de nós a calma através da respiração dos 5 passos, tá? Para quê? Para você realmente se tranquilizar e saber o que você pode e deve fazer num quadro tanto de um infarto como num quadro de ansiedade, tá? Até aqui tudo bem? Vamos ver se tem mais algum comentário. A Nath tá dizendo assim, estou com medo de dormir e não acordar mais. A Rosa tá dizendo, eu. A Kate tá dizendo, eu estou agora com aperto no peito. A Josiane tá dizendo assim, Sandra, saindo um pouco do teu tema, porque sentir um bolo na garganta. Eu vou falar disso, tá? A Kate dizendo, eu sinto direto às vezes, fico dias, sou muito estressada, já fiz exame de coração também. Ótimo, exame de coração é necessário, tá, gente? É importante. A Rosa tá dizendo, eu tenho dor no peito, a sensação é horrível. Sim. A Stephanie disse assim, porque nunca sei se é ansiedade ou alguma doença, principalmente que seja coisa rápida do tipo AVC, infarto, morte súbita. Sim, a gente chama de mal súbito isso, Stephanie. A Rosa está dizendo assim, eu na crise de ansiedade eu sinto tudo isso. José Cardoso está dizendo verdade. A Rosa está dizendo, a Rosana, né? Desculpa. É verdade. A Rosana está dizendo também, eu sinto tudo isso. A Stefana está dizendo, por isso morro de medo e sempre procuro ir no hospital. Sim, é verdade. É por isso que as pessoas chegam no hospital e as pessoas que atendem, elas são realmente instruídas no protocolo do hospital a fazer a diferenciação de diagnóstico. Se trata de um mal súbito, que é essa questão do infarto que a gente conhece, ou se trata de um transtorno ansioso. É a primeira coisa que a gente tem que saber. Por quê? Porque as duas têm sintomatologias parecidas. Tá, Sandra, eu entendi tudo isso. Mas agora vamos para as diferenças, ok? E vamos entender o que é o aperto no peito, o que é realmente esse nó na garganta que surge, que às vezes dá vontade de chorar, às vezes até um choro que fica, parece que preso, né? Mas é uma sensação extremamente angustiante, uma sensação bastante difícil e que atrapalha a vida da gente, né? A gente vive em função disso, né? A ponto de muitas vezes não sair de casa para evitar passar por isso. A ponto de, às vezes, não fazer nada da vida porque não consegue estar enfrentando, correndo o risco de viver essa situação de novo, não é mesmo? Vamos tomar mais água, que isso é importantíssimo para a gente se hidratar. E tem a ver exatamente com esse quadro todo. Mas vamos lá, né? O que é importante a gente saber? O que é o aperto no peito? Nos quadros de ansiedade, tá? Esse aperto no peito é uma sensação física que, se você vai buscar ali entender, ele vem do que a gente chama de um sentimento de angústia. A gente não diz isso? Eu tô angustiado. Quando a gente fala que tá angustiado, a gente põe a mão aqui. Eu tô me sentindo angustiada hoje. Tô com uma coisa ruim. Exatamente. Essa coisa ruim, essa angústia,
a contrapartida no seu corpo é a sensação de aperto. Aperto é uma apreensão, é uma sensação ruim, é um temor, é uma tortura até. Parece que algo está nos invadindo e a gente está na sensação de insegurança, no descontrole e na impotência. Então, o aperto no peito, quando se tratam dos transtornos ansiosos, a gente está falando de angústia, ok? Tá? E a angústia tem o componente do temor, do medo, da aflição, da apreensão. Recapitulando, o que é a ansiedade? Ansiedade é medo do que pode acontecer, ok? Então, eu acabo desenvolvendo essa sensação de angústia que acaba vindo para o meu corpo com uma sensação de aperto no peito. Aí você que está super observando o seu corpo, você pensa assim, tô com aperto no peito. Aí começa a palpitação, aí começa a respiração, aí sua pressão eleva, aí você fica com medo do que pode acontecer, isso aciona ainda mais o que a gente chama de mecanismo de luta ou fuga, e você entra dentro de um processo que é uma bola de neve, até você realmente acabar ou fazendo a respiração dos 5 passos, que nós vamos ensinar, ou tomando um ansiolítico, ou indo para um pronto-socorro, ok? Né? Agora, se você já sabe que isso faz parte do ciclo, vamos entender qual é a diferença do aperto no peito na questão do infarto. Aperto no peito no infarto não vem de angústia, gente. Aperto no peito do infarto vem de um entupimento de veia. Você tá com uma condição aí das suas coronárias, das suas artérias, das suas veias complicada, que estão obstruídas, e é como se tivesse um fechamento daquela capacidade de circulação do sangue no coração, e isso é sentido como essa sensação de dor no peito, que é diferente da dor na ansiedade. A dor na ansiedade é como se tivesse uma mãozona aqui segurando o nosso peito. No infarto não é assim. No infarto não é uma mãozona segurando, é uma sensação de queimar, de arder, e é uma sensação que invade todo o corpo, às vezes pegando até já o estômago, às vezes pegando a região da axila, do braço. A ansiedade não. A ansiedade a gente sente um aperto, uma coisa mais funda, uma coisa mais como se tivesse assim um buracão dentro da gente, não é assim? Então, é uma sensação parecida, são sintomas parecidos, mas a origem é absolutamente diferente. No infarto, nós temos uma questão física, na ansiedade, o aperto no peito é uma reação emocional, mental, ok? Então, você já sabe que se você faz parte de um quadro de angústia, muito possivelmente isso vai te levar à sensação de aperto no peito. No infarto, você não tem uma angústia que te leva a um aperto no peito. Você tem um problema físico. Você tem uma questão lá de colesterol. Você tem veia entupida, artéria entupida. Ou seja, você tem uma condição física que está complicada ali, que está abastecendo a circulação sanguínea do seu coração. Ok? Então, isso já é bastante diferente, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é assim, eu estava num momento de angústia, eu tive algum gatilho. Gente, uma das coisas mais importantes que a gente precisa conhecer na nossa ansiedade são os gatilhos. Eu tive um gatilho agora de ansiedade. O que é? O atraso. Eu sou uma pessoa extremamente responsável, eu não gosto de deixar ninguém esperando. E a gente realmente tem um compromisso com vocês todas as terças-feiras, às 9h09. Ou eu e Inês estamos aqui com você no nosso Chega de Dúvidas ao vivo, ok? E aí, acabou a energia elétrica. E isso foi o gatilho. O gatilho do quê? O que eu pensei quando acabou a energia elétrica? Meu Deus, e agora? Quando é que eu vou conseguir entrar ao vivo? Que condição que eu vou ter de realmente fazer essa live hoje? A live tá comigo, não tá com a Inês. Aqui tá sem luz, pode ser até que a Inês esteja com luz, mas ela não vai conseguir entrar no tempo correto. Então, isso foi um gatilho, né? O gatilho de eu não vou conseguir cumprir o prazo. E isso me levou a um quadro de ansiedade. Por quê? Porque eu fiquei temerosa
de que horário que eu ia conseguir ter a internet e a luz para conseguir estar comunicando com vocês. Então, assim, toda vez que a gente está diante de um quadro de ansiedade, a gente não pode só olhar o futuro com medo do que vai acontecer. A gente tem que olhar o passado e perguntar: peraí, o que aconteceu comigo que eu mudei desse padrão, que eu fiquei mal, né? Aconteceu alguma coisa, teve alguma lembrança, teve alguma notícia, veio algum pensamento, foi algum sonho, eu estou no período menstrual, eu estou com fome, eu estou com sede, ou seja, qual foi o gatilho? Nós temos vídeos específicos falando dos gatilhos da ansiedade. Eu recomendo que você vá no nosso canal lá no YouTube, que tem até tem listas, né? Tem playlists lá para você buscar quais são os gatilhos. A gente sempre diz isso, a sede, né? Você não perceber que você está com sede, você estar desidratado é um gatilho de ansiedade. De repente você começa a se sentir apreensivo, você nem sabe de onde, e é um gatilho fisiológico. Assim como uma noite mal dormida também é um gatilho para ansiedade. Se você está de TPM, também pode ser. Ou seja, nós precisamos investigar, quando a gente está dentro de um quadro de aperto no peito, qual foi o gatilho? Existiu algum gatilho? Não, Sandra, eu estava super bem, do nada. Ué, do nada? Né? Tudo bem, eu tenho realmente colesterol elevado. Ah, então presta atenção, porque pode ser sim que você tenha condições já dentro do seu corpo de ter uma questão de infarto, né? Não sou ansiedade, não tenho angústia, não tinha gatilho e comecei com isso. Então presta atenção. Não, eu tenho angústia, eu tenho gatilho, eu tenho aperto no peito. Minha querida, meu querido, isso é um quadro de ansiedade? Você tem os elementos receptores para realmente você se sentir ansioso, né? E o que faz com que, por exemplo, o gatilho, ele vai desembocar numa preocupação, ele vai desembocar num pensamento negativo, ele vai desembocar numa imagem negativa, e isso vai gerar medo. O medo dispara em você o que a gente chama de reação de luta ou fuga. Você vai com adrenalina e cortisol na corrente sanguínea. Isso faz com que seu coração acelere, sua respiração fique rápida e superficial, que você tenha mais ar dentro do que você expira, isso faz com que sua pressão se eleve, isso faz com que você comece a hiperventilar, e aí essa diferença na hiperventilação faz com que você tenha formigamento, faz com que você tenha tontura, você começa a ter mais irrigação nas pernas, nos braços, para você correr ou fugir. Isso significa que as suas vísceras, seus órgãos internos vão ficar menos oxigenados, com menor circulação sanguínea. Por isso que a ansiedade, ela causa problemas estomacais, intestinais, por toda essa sequência natural do esquema fisiológico. O que não é natural é o quê? Que tudo isso, parte desse disparo da ansiedade, não tem um gatilho de fato que está acontecendo naquele momento. É uma ansiedade patológica. Então, é algo que você está pensando, é algo que você está elaborando, é algo que você está imaginando o pior, o catastrofismo. A gente consegue diferenciar muito bem os quadros de ansiedade de uns quadros de infarto, por exemplo, quando a pessoa sofre do que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada. Aquela pessoa que vive preocupada, aquela pessoa que vive tensa, aquela pessoa que é negativa. Ou seja, ela tem aquilo que a gente chama de um transtorno de ansiedade generalizado, ou seja, tudo é ansiedade. E aí, se isso tá numa situação como agora, a gente tá no lockdown, né? A gente está com tudo fechado, ou seja, eu estou numa situação de tensão mundial, no Brasil inteiro, eu estou presa em casa, eu estou com o esquema todo de novo, todo atrapalhado, eu estou numa situação propícia a gerar ansiedade. Se eu já tenho uma preocupação, se eu já tenho esse nervosismo, se eu já tenho esse quadro de transtorno de ansiedade generalizada, isso é uma situação muito potente para me engatilhar e eu começar a ter sintomas, eu começar a entrar nas crises
de ansiedade, ok? E aí vem o aperto no peito. Junto com o aperto no peito, é muito comum vir essa mesma sensação de nó na garganta, porque é uma coisa que prende aqui e prende aqui, né? Muitas pessoas não observam o nó na garganta. O nó na garganta, às vezes, vem até como uma dor na garganta, como uma sensação de um choro contido. Ou a pessoa trava no choro, não consegue chorar, ou a pessoa desemboca a chorar e não consegue, às vezes, parar, né? Então, essas duas coisas também acontecem quando a gente está falando de aperto no peito, dessa sensação de apreensão, dessa mãozona que parece que fecha tudo aqui. Fecha aqui e fecha aqui, tá? Tinham me perguntado do aperto no peito, então é isso. Vamos lá. Eu vou tomar um gole d'água, enquanto isso eu também vou olhar aqui o que vocês comentaram. E se enquanto eu tô falando tem mais coisas, vocês vão deixar aí, tá? A Rosana tá dizendo assim, ultimamente eu só tenho vontade de chorar e fechar os meus olhos, tá? Para o rosto, jantando, uma sensação horrível, tenho medo de sair de dentro de casa, viajar de noite. Isso. A Stephanie tá dizendo, somente o eletrocardiograma é um bom exame para o coração ou algum exame profundamente. Bom, Stephanie, eu já sei, né, que você é uma pessoa extremamente jovem, e assim, dentro da composição da suposição do infarto, você tem que ver como é que tá pressão arterial, né, então é o exame de pressão que você faz com o cardiologista, você tem que saber como é que tá seu colesterol, triglicérides, se você tem o que a gente chama de síndrome metabólica, por quê? Porque isso são placas de gordura que ficam nas paredes das veias, das artérias, e isso sim vai causando uma constrição daquele vaso e o fechamento disso que causa, né, todo o processo de infarto. Então, assim, eu sou uma pessoa, vamos supor, no seu caso, né, a Stephanie é uma pessoa que tem muito medo dessa questão do infarto. O que ela precisa? Tratar a ansiedade, porque o caso dela é um transtorno ansioso, e buscar um cardiologista. Para quê? Para fazer todos os exames necessários, conforme a idade, conforme o seu histórico, conforme a questão familiar, porque tudo isso é uma composição de vários elementos, e o cardiologista vai te dizer, Stephanie, tá tudo ok. Não, Stephanie, olha, você tem aqui uma tendência a ter pressão alta, então a gente vai começar a controlar dessa maneira. Vamos tirar o sal da sua comida, vamos tomar uma medicação, vamos fazer uma coisa ou outra, né? Então, assim, o cardiologista vai orientar como você manter a saúde, né, coronária, do seu coração, de tudo para funcionar muito bem. E, diante de um tratamento da ansiedade, você vai conseguir tratar a base daquilo que faz com que você entre nesse ciclo todo, que se chama ciclo vicioso da ansiedade, que te leva a ficar presa nos sintomas, quando na verdade não são os sintomas que são o problema. Eu não falei para vocês que o aperto no peito é uma sensação física de uma angústia, né? Angústia é sentimento. O que a gente tem dentro da angústia? Medo. Mas de onde que veio esse medo? Quando a gente vai olhando para trás, a gente vai chegando até a raiz da ansiedade. Que a gente fala sempre que a raiz da ansiedade é como uma raiz da árvore, ela não está aparente, ela não está visível, a gente precisa investigar. E quando a gente vai fazendo esse retrocesso, caminhando mais profundamente para entender da onde que veio esse medo, você sabe onde a gente para? Em experiências traumáticas. A gente diz que a ansiedade é como se fosse uma sequela de experiências traumáticas. Mas, Sandra, eu nem lembro se eu tive trauma. Exatamente. A gente não lembra do fato, mas os traumas criam programações mentais. Então, a gente fica hipervigilante. Às vezes, a gente vê perigo em tudo, quando, na verdade, não tem. A gente vê ameaça em situações que não são ameaças, porque lá no nosso passado nós tivemos alguma experiência e a sua mente registrou algumas situações como perigosas. E como a situação é perigosa, o que você faz diante do perigo?
você entra dentro do mecanismo de luta ou fuga, que é o mecanismo da ansiedade. Só que essas situações traumáticas, as sequelas que elas nos deixam com uma visão deturpada. A gente vê perigo onde não tem, a gente vê problema onde não tem. E muitas vezes onde tem, a gente acaba não percebendo. E às vezes isso vai num crescente tão grande que paralisa a nossa vida. Então, toda vez que a gente está falando de ansiedade, a gente está olhando, eu e a Inês, enquanto especialistas em tratamentos para ansiedade, para aquilo que foi o início dela. A gente diz assim, trate a sua ansiedade, mas trate desde a raiz. Porque se você trata só os sintomas, por exemplo, como é a medicação ela trata de controle de sintomas, ok? Você não está tratando a causa da ansiedade. Hoje, nessa live, eu vou passar uma técnica de controle. Essa técnica de controle é a melhor técnica que tem. É a técnica mais fácil, que pode usar criança, grávida, idoso, pode usar numa crise de pânico, num ataque, pode usar em qualquer momento. Você pode, inclusive, o que você aprender aqui na live, você ensinar as pessoas. Então, ela é extremamente útil, eficaz, poderosa, só que é uma técnica de controle. Não é uma técnica que vai limpar, eliminar, tirar a raiz da sua ansiedade. Essa técnica é técnica de controle de sintomas, para você parar de sentir esses sintomas naquele momento. Mas não é uma técnica que vai trabalhar e curar a sua ansiedade, porque para isso eu tenho que ir lá no começo do ciclo. O começo do ciclo está na raiz. É igual a árvore. Quando que a árvore começa? A árvore começa quando ela vai lá e enraiza, baixo da terra. Depois você vê o broto. Depois esse broto se transforma num arbusto, depois numa árvore que frutifica, né? Os frutos são as coisas que a gente colhe, certo? E o que a gente vê é assim a ansiedade. Então, dentro do ciclo da ansiedade, quando eu estou falando de aperto no peito, eu vou para a angústia. Quando eu vou para a angústia, eu vou para o medo. Quando eu vou para o medo, eu vou para uma experiência traumática. Criou uma programação mental. Se eu não mexo nessa programação mental, eu não tenho realmente como me livrar da ansiedade definitivamente. É preciso que eu mexa aqui, ok? Ah, Sandra, mas eu posso mexer nos sintomas? Pode, nós vamos aprender como fazer isso hoje. Mas que fique muito claro para mim e para você que isso não resolve o problema. Isso ameniza, faz com que você retome o controle e você realmente comece a perceber que você pode sim, através da sua respiração, dominar esse monstro feio da ansiedade. Mas não é suficiente para que você realmente diga assim, me curei. Tô livre, não preciso mais de remédio, não preciso mais de técnica de controle, eu só preciso me manter bem para realmente me manter estável e não ir para uma outra situação traumática, né? Porque sabe o que acontece? Né? E talvez a Stephanie e o José Cardoso, que são pessoas que a gente conhece mais a história, possam confirmar isso, né? Toda vez, gente, olha, presta atenção nisso, tá? Eu falei que a raiz da ansiedade tem a ver com experiências traumáticas. Toda vez que a gente vive essa situação de aperto no peito, de coração disparado, da respiração acelerada, de começar a tremer, começar a ter tontura, começar a formigar, ficar com medo de morrer, ficar nesse esquema e até parar no pronto-socorro e aí acabar constatando, meu Deus do céu, é uma crise de ansiedade, é um ataque de pânico, isso é uma experiência traumática. Toda vez que a gente vai para esses processos de picos de ansiedade, a gente reenfatiza o trauma, ou seja, me sinto impotente, me sinto desamparado, me sinto absolutamente à mercê. A característica básica do trauma não é exatamente o que acontece, mas é como eu me sinto. Então, a gente sabe que é trauma quando você tem dois elementos muito importantes: a sensação de desamparo e a sensação de impotência. E não é exatamente isso que a gente sente numa crise de ansiedade? Então, toda vez que a gente está diante dessa crise, o que a gente está?
nos retraumatizando. Por isso que a gente acaba, no final do processo, tendo medo de sentir medo. E aí a gente começa a evitar viagem, evitar sair de casa, evitar andar de carro, evitar ir em ambiente XYZ, evitar tais pessoas. E a gente vai para a nossa concha para tentar nos proteger. Porque a ansiedade faz o quê? Que a gente comece a evitar as coisas e não evitar a ansiedade. A gente começa a evitar aquilo que a gente imagina que vai disparar a nossa ansiedade. Mas a gente não evita exatamente aquilo que é o gatilho. A gente nem se dá conta daquilo. E nem se dá conta que por trás do gatilho tem uma experiência de trauma. Que a minha mente ancorou e disse assim, isso é parecido. Então, você pode ser que, né? Você tem que fugir dessa situação. Vamos embora daqui. Tá bom? Tá ficando claro para vocês? Vamos tomar um pouco mais de água, minha gente? Ó, tô na metadezinha aqui. Quanto tempo a gente tem? Estamos no final da live já. Vamos ver o que as pessoas estão dizendo aqui? Josiane. Sandra, no momento em que estamos vivendo, tem muita gente descobrindo a ansiedade porque os sintomas são parecidos com o Covid. Sim, e muita gente que está com ansiedade e acha que está com Covid. Porque agora é assim, né? É ansiedade, é infarto, é Covid. Porque o que o Covid dá? Dor de cabeça, que é um dos sintomas da ansiedade. O Covid pode dar também esse mal-estar estomacal e intestinal, que também a gente tem na ansiedade. E principalmente, qual é o sintoma que está presente no Covid, que está presente no infarto e que está presente nos transtornos ansiosos? Qual é? Será que você sabe? Eu vou responder, porque não vai dar tempo de você escrever e depois eu ler, porque a gente tem um delay aqui. Falta de ar. Falta de ar é um sintoma que está presente nos 3 quadros. E aí a gente pensa assim, o que eu tenho? É infarto? É Covid? É ansiedade e Covid? É ansiedade e infarto? É infarto e Covid? É Covid? Né? A gente não sabe. E aí, que eu fico com medo de ir para o hospital. Porque no hospital, o que eu posso? Se eu não tenho Covid, eu posso ficar com Covid. Então, tudo isso está sendo realmente extremamente complexo. Por isso que eu e a Inês temos feito dessa situação nossa missão. Realmente para que você conheça a ansiedade. Quanto mais informações você tenha, e informações de pessoas como eu e a Inês, que realmente somos especialistas em tratamentos para ansiedade, melhor você tá. Porque uma das coisas piores que a gente pode ter na nossa vida são informações erradas. As informações erradas, ao invés de contribuírem, elas destroem a gente. Então, é importante sim que nós nos informemos sobre a ansiedade. Se a gente não tem claro ainda todas as informações necessárias do Covid, ok, mas pelo menos da ansiedade eu estou conhecendo mais. Então vá até os nossos canais, vá no nosso site, procure os vídeos, tem lá tudo que você precisa, tá? E todas as terças, 9h09, nós estamos aqui, dependendo da dúvida, esclarecendo e tirando todas as questões que possam ter por trás ainda, tá? Diante do infarto, o que você tem que fazer? Um check-up com o cardiologista. Marque o cardiologista, tire todas as suas dúvidas, tire o check-up e me perguntar aqui, eu fiz há um tempo, eu posso fazer de novo? Você pode. O que eu quero dizer para vocês? Por que a ansiedade é muito importante de ser tratada? E eu e a Inês temos dito em todas as lives isso. Trate a sua ansiedade, trate desde a raiz, para que realmente você fique livre. Por quê? Porque a ansiedade, ela realmente dispara o coração, a ansiedade realmente leva a uma questão de uma respiração rápida, a ansiedade realmente eleva a pressão arterial. Isso é natural, acontece no seu corpo. Não tem como você passar por um quadro de ansiedade, seja natural ou patológica, e isso não acontecer. Isso vai acontecer. Agora, você imagine que você está lá, vivendo um quadro de transtorno ansioso, de patologia de ansiedade, e você tem isso toda semana. Toda semana o seu coração dispara, toda semana você sente falta de ar, toda semana você tem toda essa composição de um estresse no seu corpo. O que isso vai acontecer ao longo dos anos?
você acaba desenvolvendo algum problema cardíaco. Você acaba desenvolvendo alguma questão ligada à hipertensão, por exemplo. Então, a gente vê pessoas que não trataram a ansiedade da forma certa, ou seja, desde a raiz, para realmente acabar com ela, que desenvolvem quadros de cardiopatias, ou que desenvolve gastrite, ou que desenvolve, em 80%, 70% das vezes, um transtorno depressivo. Então, a ansiedade, quando não tratada, ela vai trazendo o que a gente chama de comorbidades, que são outras doenças associadas. Aí a pessoa sofre de ansiedade e tem hipertensão. A pessoa sofre de ansiedade e de transtorno depressivo. A pessoa sofre de ansiedade e tem síndrome do intestino irritável. A pessoa sofre de ansiedade e tem enxaqueca. A pessoa sofre de ansiedade e tem gastrite. Entende? Por quê? Porque essa ansiedade não tratada, ao longo do tempo, ela também vai deixando sequelas. Além de serem retraumatizações que a gente vai tendo, que a gente vai ficando cada vez mais hipersensível às coisas, nos fechando ainda mais, a gente vai criando outras patologias. Então, vai sendo uma somatória de problemas. Então, eu tenho que tomar um antidepressivo, eu tenho que tomar o omeprazol, eu tenho que tomar não sei o que para minha hipertensão, deu problema na tireoide, aí eu tenho que tomar, sabe? Vai acontecendo um problemão. Então, gente, não deixa isso acontecer, né? Nós estamos aqui para informar que a ansiedade tem cura, que tem como você trabalhar a raiz dela, tá? Antes de fechar, eu não vou conseguir ler mais os comentários, porque eu quero passar a técnica que eu falei de respiração, que é uma técnica de controle da ansiedade e que vai poder ajudá-los também a diferenciar se eu estou numa crise ou se eu estou realmente diante de outra coisa. Por quê? Porque essa técnica, ela realmente vai te acalmar. Ela realmente vai tirar de um ataque de pânico, vai tirar de uma crise de ansiedade. Então, se você aplica a técnica e você não sente mais o aperto no peito, se você melhora na sua respiração, se você melhora na batedeira do coração, isso é infarto? Não, né? Isso não é infarto. Isso é o quê? Um quadro de ansiedade. Então, o que você vai fazer? Você vai aplicar esses 5 passos, que se chama respiração dos 5 passos, para você lembrar que são 5 passos, e aí, dados 5 passos, esses 5 passos levam 10 minutos, no final dos 10 minutos, você vai ter um panorama, ok, tô bem, legal, né? Ou não tô bem, vou tomar uma providência, né? Que seja realmente tá indo na sequência buscar uma ajuda, um pronto atendimento, tá bom? Então, podemos ir para a respiração dos 5 passos. A gente tem mais alguns minutinhos, tá? Infelizmente, eu não vou conseguir ler, vocês me perdoem, tá? Porque eu tô com um compromisso no começo da live de passar esses 5 passos e eu quero realmente que vocês me acompanhem. Onde eu posso encontrar esses 5 passos? Tem outros vídeos que nós ensinamos esses 5 passos, tem um artigo que nós ensinamos esses 5 passos e agora tem essa live dos 5 passos. Essa live vai ficar gravada no nosso YouTube, no nosso IGTV, no nosso Facebook. Então, se você quiser rever, pegar esse pedaço para você realmente ter muita clareza nos 5 passos, vai ficar aqui registrada. Não se preocupe. Eu sugiro que você anote, sugiro mais, que também anotando você pratique. Quanto mais você treinar essa respiração dos 5 passos, ela só vai trazer 2 benefícios. Primeiro, que você vai ficar craque para utilizá-la quando precisar. Segundo, porque ela é realmente calmante. Então, eu inclusive oriento você a usar a respiração dos 5 passos antes de dormir. Isso garante uma boa noite de sono, porque ela já te embala num padrão de relaxidão, que é o que você precisa para se desligar desse mundo e poder entrar no mundo dos sonhos, que é o mundo que a gente vai quando a gente dorme. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro passo da respiração dos 5 passos. Anota aí, porque você não vai acreditar. Você vai falar assim, ah, não, isso é passo. Sim, é. Anote. Lembrar de fazer essa respiração. Na hora você esquece, acredita em mim.
Na hora você esquece, não é? Quem já está aqui e sabe da respiração dos 5 passos, eu sei que vai dizer, sim, a gente esquece. Então, primeiro passo, lembrar. Segundo passo, essa respiração, ela deve acontecer não aqui em cima, mas aqui embaixo, na nossa barriga. É uma respiração que a gente chama abdominal, ela acontece no abdômen. Para quê? Aqui no abdômen é onde a gente tem a parte maior do nosso pulmão. E é aqui que realmente a gente aciona a musculatura que necessita. Segundo passo, colocar a mão na barriga. Quando o ar entra, barriga cresce. Quando o ar sai, barriga encolhe. É a musculatura do seu diafragma trabalhando. Não é aqui, ó. Quando você está ansioso, você respira aqui, no tórax. Respiração para acalmar é no abdômen. É que nem o bebezinho que está dormindo. Barriga cresce quando ele inspira, barriga desce quando ele solta o ar. Então, você põe a mão na sua barriga. Terceiro passo, desculpa. Você vai, quando você inala, quando o ar entra, ele entra num tempo. Quando o ar sai, ele sai no dobro do tempo. Então, quando o ar entra, você conta 1, 2, barriga cresceu. Quando o ar sai, você conta 1, 2, 3, 4, barriga encolheu. E aí a gente já vai automaticamente para o quarto passo, que é o quê? Contar. Você vai ficar mentalmente contando quanto tempo o ar entra e fazendo a contagem para o ar sair no dobro do tempo que ele entrou. Eu sugiro sempre que você comece, especialmente se você estiver numa crise, comece com contagens baixas. Se o ar entra em 1, ele sai em 2. Se o ar entra em 2, ele sai em 1, 2, 3, 4. E depois você tenta aumentar. Não tenta inspirar em 5 e exalar em 10, não. Você não vai dar conta, tá? Por quê? Porque sua respiração está muito acelerada. Então, a gente vai de pouquinho, tá? Não precisa ter pressa nisso. Então, vamos lá? Primeiro passo, lembrar. Segundo passo, mão na barriga. Quando o ar entra, a barriga cresce. Quando o ar sai, a barriga encolhe. Terceiro passo, você vai inalar num tempo e exalar, ou seja, soltar o ar no dobro do tempo. Quarto passo, você vai ficar contando mentalmente, por 2 motivos. Primeiro motivo, para que você garanta que o ar vai sair no dobro do tempo. Segundo motivo, porque a sua mente focada no ar entrando e saindo, ela não vai pensar besteira. Ela vai ficar no momento presente. E tudo que a gente precisa num quadro de ansiedade, que a gente está lá no futuro, é ficar aqui agora. E a contagem, acreditem, tem este poder. Vai te ajudar a estar presente. Você vai estar aqui agora, corpo e mente acionados. Corpo respirando, mente contando a respiração, ok? Quinto e último passo. Faça esse processo por 10 minutos, consecutivamente. Marca lá no seu reloginho e só pare a hora que ele apitar. Cabeça focada na sua respiração. Respiração acontecendo na barriga. Respiração acontecendo no ritmo 1, 2, deixando uma exalação prolongada. Chegou no final dos 10 minutinhos, você vai fazer o cheque. Como eu estou? Para e se olha, se percebe. Eu estou melhor? Era uma ansiedade. Era uma angústia. Era uma preocupação. Era algo que já estava rolando e eu nem percebi. E só fui perceber a hora que isso atingiu o pico e realmente disparou tudo isso. Tá bom? Não melhorei, Sandra. Tô ruim de novo. Ok, então talvez não faça parte da ansiedade ou você não treinou e não fez direitinho. Porque se você fizer direitinho, isso é mais rápido do que tomar um ansiolítico, tá? Por isso que eu falo para você, treine. Treine mesmo, dedique, é a sua vida. É o que eu falei para você, uma ansiedade não tratada, ela leva a outras patologias. Então, no mínimo, se você não quer tratar a sua ansiedade na raiz, legal, mas pelo menos controle, tá? E respiração
é algo que em 10 minutinhos você vai ter um resultado excelente se você realmente fizer isso da forma como nós orientamos, ok? Muito obrigada, minha gente. Nós vamos encerrando então hoje. Obrigada por você que esteve comigo esse tempo todo. Obrigada pelos seus comentários. É uma grande honra, né? A gente estar aqui com você. Eu quero que você pense, antes de eu encerrar, do que essa live valeu para você. O que ela fez com que você refletisse, pensasse, transformasse, fosse adiante. Para que tudo isso? Para que isso te ajudou? Se você está comigo esse tempo todo, essa 1 hora, ou se você está comigo 5 minutinhos, ou se você entrou e saiu, não importa do que valeu esse tempo que nós estivemos juntos. O que você aprendeu? Isso é o mais importante. Esse aprendizado faça com que ele fique presente no seu dia a dia. Anote, pratique, independente do que você aprendeu. Coloque isso realmente como vivência. A gente só realmente aprende alguma coisa quando a gente vive aquilo, ok? Você já aprendeu a ficar ansioso, você está aprendendo a como controlar e está aprendendo que é possível, além de controlar, você se curar. Então, realmente coloque isso em prática, tá bom? Agradeço imensamente você, agradeço você que ficou me esperando aqui entrar com atraso. A Inês já está dizendo aqui gratidão, boa noite, foca no que funciona. Esse é o nosso lema, é o lema que a gente deseja que seja o seu. Foca no que funciona. Respiração dos 5 passos funciona? Sim. Tratar a sua ansiedade desde a raiz funciona? Sim. Esse conteúdo todo que nós elaboramos para você funciona? Sim. Foca no que funciona, ok? Semana que vem, Inês que está aqui com a gente, trazendo também no Chega de Dúvidas. Cadê? Travou meu computador, não consigo descer aqui para saber qual é o tema da live. Socorro! Socorro! Não tem como saber o tema da live, estamos com tudo travado. Ou seja, nós começamos um processo de angústia, essa live, estamos terminando num outro processo de angústia. Meu gente, desculpa. Estarei devendo o tema da próxima live, porque aqui meu computador, sei o que aconteceu, mas não está descendo a tela aqui para eu saber qual é o tema da live e eu realmente não decorei. Tá? Ah, foi! Pensamento positivo deu certo, gente. Próxima terça-feira, a gente vai falar de agente Inês. Por que a cabeça não para na ansiedade? Você já se perguntou disso? Por que a cabeça não para? A gente até quer dar um Ctrl Alt Del, tipo no computador, né? Quando ele fica assim, a nossa cabeça fica assim. Cadê o Ctrl Alt Del da nossa cabeça? A gente vai ensinar para você na próxima live, tá bom? Esperamos vocês então, todos vocês, na terça-feira da semana que vem, com a Inês, falando por que a cabeça não para na ansiedade. Grande beijo, sinta-se gostosamente abraçada, abraçado e receba a nossa gratidão por você aqui nos dar razão de cumprir a nossa missão. Um beijo e foca no que funciona.